O capítulo começa com Enver em seu ateliê. Ele está costurando, quando recebe uma ligação de Bahar, pedindo para ele subir até o apartamento dela. Enver sobe então Seida, Arif e Bahar. Perguntam se ele sabe o nome e o telefone do psiquiatra que atendia Sirin. Seida disse que estava conversando com Jali, porém a ligação caiu e ela não conseguiu ligar de volta. Enver, desconfiado, pergunta se foi grave o que Sirin fez na cafeteria de Henry. Então Arif diz que Sirin surtou e começou a quebrar alguns pratos e copos, gritando sem parar, xingando a todos e assustando os clientes. Arif disse que ela estava totalmente descontrolada. Enver diz que vai procurar o nome do psiquiatra que atendia Sirin. Ela fazia o tratamento sim, mas parou drasticamente contra a vontade dele de Atice. Enver fica muito envergonhada com a situação e pede que Arif faça uma lista contendo os valores dos itens que ela quebrou, pois Enver vai repor Henry. Enver se despede de todos e vai até o seu apartamento. Arif comenta com Bahar e Seida como é possível que Sirin siga dando tanto desgosto ao seu pai. Bahar diz que Enver é um homem doente e não merece passar por coisas assim. Antes que Bahar entre em seu apartamento, Arif pergunta se pode conversar uma coisa com ela rapidinho. Bahar o convida para entrar. Arif diz a Bahar que Kismet mandou avisar que o negócio entre ela e Sim está totalmente acabado. Bahar dá um suspiro aliviado e diz graças a Deus ela já não aguentava mais trabalhar para Sim. Arif pergunta por que Bahar não pediu a sua ajuda quando estava passando por isso. Ele podia tê-la ajudado de qualquer maneira. Bahar diz que não queria meter Arif em mais um de seus problemas, pois é apenas isso que ela traz para a vida de Arif, problemas. Arif diz que, se for para ficar ao lado de Bahar, ela pode colocá-lo em todos os problemas possíveis. Ele ainda diz que assim que colocou os olhos em Bahar, sabia que ela seria um problema em sua vida, assim que a viu descer daquele caminhão de mudança. Arif diz que sabia que não poderia mais viver sem Bahar. Bahar não resiste e decide dar um beijo em Arif. Bahar diz que a partir de agora ela escolhe ser feliz, não importa o que os outros digam ou que a julguem. Ela quer ser feliz ao lado de Arif. Ela então abraça e beija Arif novamente. Enquanto isso, a senhora Fazilete, em seu quarto, escreve mais um capítulo sobre a história de Bahar. Ela coloca a gravação de Bahar falando que ama dois homens e decide começar por esse trecho. Enquanto isso, Bahar beija e abraça Arif romanticamente em seu apartamento. Os dois decidem não esconder mais de ninguém o que estão sentindo e revelar que estão namorando. Na manhã seguinte, Seida, antes de ir trabalhar, bate no apartamento de Arif. Ela pergunta se Arif pode conversar com Kismet a respeito do psiquiatra de Sirin, pois ela ligou para o homem, mas ele não quer revelar nada, pois se trata de um assunto e segredo clínico. Ele somente poderia conversar se fosse obrigado pela justiça. Arif diz que vai tentar falar com sua irmã Kismet. Quando Sirin passa e escuta, Seida pergunta onde Sirin vai tão apressada, já que ela não tem mais trabalho pela manhã, e Sirin diz que vai ao inferno e Seida quer acompanhá-la. Sirin ainda reclama que Seida, Arif e Bahar foram dedurar o que ela fez na cafeteria de Henry para seu pai, sabendo que ele tem doença e não pode receber má notícia, e sai furiosa xingando Arif e Seida. Seida comenta que não vê a hora de Sirin ser presa. E nesse momento ela percebe que Arif já contou para Seida o que ela fez com Sarp. Sirin caminha pela rua e se assusta cada vez que se depara com a polícia. Enquanto isso, Seida e Arif vão até ao escritório de Kismet. Kismet explica que para acelerar o caso de Sirin, a melhor ideia seria que um familiar denunciasse Sirin alegando que ela é bastante perigosa. Talvez Enver ou Bahar, pois se for depender do psiquiatra, isso levaria um bom tempo, pois teriam que acionar a justiça.
e ter provas para isso. Kismet diz que vai tentar averiguar alguma outra forma para que o psiquiatra fale o quão perigosa Sirin é. Seida aproveita para perguntar sobre Yarda. Então Kismet não lhe dá boas notícias. Talvez a guarda de Yarda passe para Dursun, o que deixa Seida desesperada. Arif pede para Seida não ficar assim, pois de alguma forma eles darão um jeito de arranjar todo o dinheiro que Dursun está pedindo. Enquanto isso, Bahar passa em uma loja de cosméticos. Ela vê algumas maquiagens e um batom. Bahar sente vontade de se maquiar e se sentir bonita. A vendedora diz que aquela cor combina com ela, então Bahar decide levar o batom. Já na casa da senhora Fazilete, Raif convida Seida para comerem frutas do mar em um lindo restaurante à beira do mar. A senhora Fazilete dá permissão a Seida, dizendo que não há tanto trabalho assim para fazer naquele dia. Seida fica feliz e aceita, mas com a condição de que a senhora Fazilete também os acompanhe. Ela diz que Fazilete já não tem mais cor, portanto ficar presa dentro daquela casa. A senhora Fazilete concorda e os três vão juntos. Ao chegarem no restaurante, Seida diz que o lugar é muito bonito e elegante. Jamais imaginou estar em um lugar como aquele. Quando de repente, uma mulher se aproxima e cumprimenta a senhora Fazilete. Era uma mulher bastante elegante. Fazilete a cumprimenta de volta e apresenta Raif e sua noiva Seida. Seida fica muito emocionada, abraça a mulher e beija suas mãos. Todos começam a rir e a mulher vai embora. Seida, bastante emocionada, pergunta para Fazilete quem era aquela mulher e ela responde que não conhece e nem faz a mínima ideia de quem seja, apenas apresentou Seida para que Seida espantasse a mulher. Todos começam a rir de Seida. Enver entra no quarto de Sirin e procura por dinheiro embaixo do colchão. Ele pega o dinheiro e Sirin pergunta para que é. Enver diz que é para os gastos que ela fez na cafeteria de Henry. Sirin fica indignada e diz que seu pai não tem direito de fazer isso. Enver não dá ouvidos a Sirin e vai até o apartamento de Arif. Ele entrega para Arif o dinheiro e pede para que ele reponha Henry, pois ele próprio não tem coragem de olhar nos olhos de Henry após o que Sirin fez. Enquanto isso, na madrugada, Dursun está andando pela cidade quando é abordado pelos homens de Sen, que o obrigam a entrar no carro. Sen diz que Dursun vai assinar os documentos entregando Arda para Seida e o homem diz que não, pois Arda é seu filho. Então Sen coloca uma arma na boca de Dursun e diz que ele vai fazer isso, queira ou não. Dursun é obrigado a aceitar, então ele assina os documentos entregando a guarda de Arda para Seida. Sen diz que os homens devem jogar Dursun do carro ainda em movimento. Ele liga para Kismet e fala que conseguiu os papéis. Kismet agradece a ajuda de Sen e diz que o ama e sentia muita saudade. Sen também diz que ama bastante Kismet. Então Henry aparece no escritório de Kismet e diz que há bastante tempo não consegue falar com ela nem mesmo ao telefone. E pergunta o que está acontecendo. Kismet diz que quer dar um tempo e se separar de Henry. Enver chega em sua casa com algumas plantinhas que está colocando em um vaso. Sirin pede para ajudar o seu pai, mas Enver diz que não precisa da ajuda dela. Seria melhor se ela ficasse quieta e não desse nenhum trabalho. Sirin então começa a surtar, dizendo que Enver não gosta dela e se ele não quiser ela por perto, pode dizer que ela vai embora. Enver diz que isso seria mesmo melhor. Então ela grita que se sua mãe Atice estivesse viva, jamais permitiria que isso acontecesse e estaria envergonhada de Enver. Enver diz que já não aguenta mais conviver com Sirin. Então Sirin diz que Enver deveria ter morrido no lugar de sua mãe Atice, pois ela sim a apoiava. Enver decide sair e Sirin começa a surtar, gritando e quebrando todas as coisas de sua casa. Depois ela desaba e chora. De volta ao apartamento de Fazilete, Raif começa a brincar e pergunta por que sua mãe apresentou Seida como sua noiva para aquela mulher. Fazilete diz que é isso que eles são, já que passam todo o tempo juntos e se beijando.
Seida diz que não é bem assim, que a senhora Fazilete não acredite nas palavras de Raif, pois ela não fica beijando ele. É tudo uma brincadeira sem graça de seu filho. A senhora Fazilete diz que vê Seida como uma nora e que gostaria muito que ela e Raif tivessem algo. Seida diz que Raif é muito brincalhão e faz apenas essas coisas para irritá-la. Seida começa a bater em Raif e ele pede para Seida parar. Seida diz que só irá parar quando ele parar com essas brincadeiras sem graça na frente de sua mãe, pois ela pode demiti-lo. Raif então começa a rir, dizendo que Fazilete também quer que Seida e ele sejam namorados. A senhora Fazilete diz que Seida seria bem-vinda à família e vai embora. Seida fica um pouco constrangida e ainda pensando no assunto. Ela então se volta para Raif e finge que vai acertá-lo com a bandeja, mas Seida então dá um beijo na bochecha de Raif. Ele retribui o beijo, beijando as mãos de Seida e pede para ela sentar em sua cadeira de rodas e passearem pela sala. Sem mostra para Kismet o documento que ele conseguiu e obrigou Dursum a assinar. Kismet diz que está tudo em ordem e que agora a guarda de Arda pertence a Seida. Ela agradece Sem, diz que o ama muito e sentia muito a sua falta. Sem também diz que a ama, mas agora eles precisam ir, pois os homens de Dursum e os que os perseguem já sabem que eles permanecem na cidade e isso pode ser perigoso. Kismet pede apenas mais 2 dias para Sem para colocar tudo em ordem. Ele diz que a esperou por tantos anos. 2 dias não será nada demais. Os dois se abraçam e se beijam. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Deixe abaixo nos comentários o que você achou do resumo do capítulo de hoje e também de que parte do Brasil você está acompanhando a série Força de Mulher. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!